Tudo tem um começo. E para a Ordem Paranormal, o começo foi iniciação. Bem, eu vou começar uma nova série playlist neste canal que vai ser a revisão de Ordem Paranormal. Começando bem pelo início, neste caso, iniciação. Porquê de estar a rever a HQ ao invés dos 3 primeiros episódios? Eu estou a rever a HQ porque é o único caso onde a HQ é o canon e não a série. Então, eu estar a rever os 3 episódios, eu não estaria a rever o início canónico de Ordem Paranormal, digamos assim. Então, é por isso que vou começar pelo HQ. No entanto, a partir da próxima semana já vai ser episódio 1 do Segredo na Floresta e seguindo. Eventualmente, se isto correr bem e se eu vir que há interesse, eu posso voltar às HQs, mas um passinho de cada vez. Eu anotei aqui algumas coisas, eu revi, já li isto algumas vezes, HQ, e eu hoje decidi apontar alguns tópicos que eu acho interessante de falar sobre iniciação. O primeiro dos tópicos que eu gostava de falar é sobre como a história, bem no início, fala que todas as histórias têm um início. E eu gosto bastante desta frase, é mesmo assim que começa a HQ, porque parece-me claramente uma referência ao elemento de sangue. Nós, nesta altura das HQs ou da história, nós não sabemos os elementos, como é que funciona o outro lado. No entanto, quando passamos a conhecer, nós podemos voltar para trás, neste caso, iniciação, e vemos que havia aqui esta introdução a esse elemento. E acho engraçado logo no início começar com essa referência ao elemento. O próximo tópico é como nós temos acesso finalmente a um backstory da Liz. Todos os jogadores, dentro das temporadas e após as temporadas, vão falando dos seus personagens, quase. No caso da Liz, nós temos que a Gabi já tinha falado sobre o caso da mãe dela, sobre como ela teve uma teoria não, teve uma ideia que depois não avançou para a frente, sobre o pai dela ser uma criatura e a Liz nesse tempo todo era uma meia criatura, que depois não foi para a frente por motivos relativamente óbvios de balanceamento e não se encaixava com a própria série e o RPG. No caso, HQ apresentou-nos o backstory da Liz na forma de ela estar a vivenciar algo paranormal sem perceber que está a viver algo paranormal e a mãe protegê-la enquanto o pai do Tiago e o Veríssimo, então o pai do Tiago, o Arnaldo e o Veríssimo, tratam desse zumbi de sangue, ao que parece. Dá-nos então esta introdução à personagem que nós vamos descobrindo ao longo da HQ, mas acho bastante interessante. Inclusive porque abre aqui a hipótese da mãe dela, que nós sabemos, quem viu a série ou quem conhece um bocadinho mais sobre a personagem da Liz, sabe que a mãe dela morreu num acidente de carro, entre aspas, que é uma desculpa que a Ordem usava muito para esconder o paranormal. E isto pode indicar que após este acidente que houve de contacto com o paranormal ou com a Liz criança, a mãe dela juntou-se à Ordem, pelo menos ocasionalmente, numa missão ou outra, quem sabe. Gostei também que torna canónico que Ordo Realitas sempre foi o nome verdadeiro da Ordem para nós, porque na altura era Ordo Veritatis, se não me engano, mas por motivos de marca e tudo mais teve que ser alterado e eu gosto de ver essas alterações a serem feitas. Foi muito bom ver a base antiga, que é na realidade um café, que tem uma passagem secreta para um casino e para uma lavanderia. Toda esta junção de coisas mostra que a Ordem, mesmo antes de ter uma base, como terá no futuro, já tinha os fundamentos para uma organização secreta, digamos assim, onde eles podem se encontrar, tempos em tempos, ou alguns agentes se encontrarem e terem o seu equipamento. Acho que foi uma boa forma de mostrar estas conexões entre todos os sítios. Porque eu me lembro, isso não apareceu nos primeiros episódios. O Veríssimo farma muita aura ao longo desta HQ.
em diferentes momentos, especialmente a introdução dele, na realidade. A introdução dele, onde está a chover, ele está do lado de fora à espera dos agentes, ele formou muita aura. Parabéns, Veríssimo. Tu tens o molho aqui de Ordem Paranormal Iniciação. Gostei muito também como eles apresentaram de forma natural que o Daniel conhecia mais sobre o paranormal que o resto dos agentes. Acho que foi uma forma bastante interessante de mostrar os conhecimentos de cada um, porque assim que eles entram, o Daniel repara na névoa e explica a Liz o porquê de ser perigoso, mas num diálogo bastante positivo, sem tornar-se estranho para o leitor. A inteligência da Liz foi várias vezes aplicada e notada ao longo da HQ, tornaram-na uma personagem claramente de bastante destaque de intelecto, uma personagem muito acima da média. O Tiago, bastante social, engraçado constantemente e nota-se aquilo que tinha iniciação na altura da primeira temporada, mas de uma forma muito bem definida, e acho que a arte do artista, que é incrível, e ele teve muito bem, tanto na própria arte como na maneira que ele fez os painéis. Acho que, como leitor, torna muito mais imersivo alguns dos painéis, ele mudar o ângulo, ou até ter painéis postos de forma diferente de tempos em tempos, torna a experiência muito mais agradável. E o Tiago foi sempre muito bem desenhado e muito bem caracterizado em todos esses momentos. Acho que não há assim grandes defeitos, muito pelo contrário, só coisas positivas. E é uma pena ver que hoje em dia, se fosse com o sistema atual, talvez o Tiago não conseguisse ter essas habilidades todas de conversa como tinha aqui. Não quero dizer que não seja possível, mas se calhar sofreria um bocadinho no sistema atual. Não sei, digo eu. Gostava também de referir aqui alguns pontos que foram as mudanças necessárias que eles fizeram à HQ perante a série, perante o RPG, que eu achei que tiveram bastante bem, que é, logo assim que eles se conhecem, eles são muito diretos, os três, eles não ficam ali a enrolar sobre o que é que estás aqui a fazer? As paredes têm ouvidos, tipo, não é que esses diálogos no RPG na altura que saiu não tenham sido bons, porque foram interessantes, fizeram-me rir. No entanto, para uma HQ onde as páginas são limitadas, eles fazerem os personagens serem bastante diretos sobre o que é que eles estão ali para fazer e quem é que eles são, pode fazer leitores novos ou gente que não conhece ainda a Ordem Paranormal engajar muito mais rápido ou conectar-se muito mais rápido com a história. Outra coisa positiva é que, como isto não é um RPG, não é uma coisa que está a ser feita apenas para nós vermos aquilo que os jogadores estão a fazer, nós podemos ter acesso a um bocadinho das visões dos personagens. Ainda nós temos algumas visões, como as do Veríssimo e a do Mateus, se não me engano. E a do Veríssimo, quando assim que eles deixam os agentes, ele fica a falar um bocadinho com o Walter e comenta sobre. Ele acha que eles não estão preparados porque ninguém está, mas ele tem que os deixar crescer, tem que os deixar ir. Torna tudo muito profundo, porque ele é um homem que já está na ordem há muitos anos e que mesmo assim custa-lhe constantemente ter que deixar novos agentes lidar com o paranormal. Acho que é uma adição que fica muito bem para a história. Depois disso, temos também a forma que o Tiago acede às gravações. Isso para mim era algo que me fazia bastante confusão. A alteração da ficha do Tiago de iniciação para o Segredo na Floresta. A iniciação, ele é alguém que originalmente consegue perceber de computadores e de câmaras de vigilância. Ele, quando tem aquela parte da história onde eles vão à construção no RPG original, ele entra nas câmaras e dá replay constantemente naquilo. E aqui não, aqui eles cortam essa cena toda porque era uma cena de construção. Eles irem à construtora, não era realmente necessário à história. Conseguiram arranjar formas de cancelar isso e tornar os conhecimentos tecnológicos do Tiago em algo muito mais casual. Então tem aqui um cartão de memória, é só pôr no telemóvel, que hoje em dia os telemóveis estão todos capacitados para isso. E escusam depois de haver ter uma mudança tão bruta, porque ele depois em Segredo na Floresta aparentemente não percebe nada da tecnologia. É uma boa forma de fazer essa alteração e tornar tudo muito mais condizente.
Gostei muito também de que as criaturas que Daniel Hardman é culpado, digamos assim, de criar, aquilo que ele criou nos contos dele, vão aparecendo através das ilusões dele com o Alex. Que é algo que nós não vemos também no original e aqui ficou incrível. Nós vemos o Espreitador, vemos a Dama de Sangue, não tenho ideia de nós vermos o Carente, mas vemos assim criaturas que vemos o Espreitador também. Não sei se já o disse, se calhar já disse e fiz asneira, mas pronto, nós vemos algumas criaturas que ele criou com outras que ele não criou e fica-nos assim um bocadinho naquela. O que eu acho mais engraçado ainda é porque, para quem não viu ainda as próximas temporadas ou quem não leu ainda, para eles vão ser só criaturas que ele está a ver coisas e no futuro vai ser uma referência muito boa. Acho que eles tiveram de parabéns com isso. Ponto positivo também, removeram algumas cenas que tiravam um pouco o realismo, entre aspas, por mais que seja algo paranormal, seja algo fictício, removeram coisas que eram tópicos se calhar um bocadinho mais complicados, como prenderem o Alex no coisa do cão, não é? Naquele sítio para o cão da Liz. Acho que foi uma boa forma de remover algo que hoje em dia que nenhum dos jogadores faria, porque eles naquele momento estavam só a jogar entre amigos, não é? Estavam na boa, numa desportiva, e não houve claramente uma má intenção de demonstrar algo mau, mas quando se está a fazer a mudar a história, quando se está a tentar levar este tipo de coisas mais a sério, há certos temas que se tem de ter cuidado como são abordados, e acho que eles fizeram muito bem em remover. Assim como tornar as relações entre os personagens muito mais humanas, todas elas. Perceberem o lado do Alex, a Liz e o Tiago estarem naquele bickering já normal, mas de forma engraçada também. O Daniel, o Alex e o Alex mesmo com aquelas visões, ele ser humano e ser um agente treinado que percebe os limites da sua humanidade e como isso pode afetar, e o facto de ele estar a alucinar pode afetar a missão. Acho que torna tudo muito mais humano e se calhar na primeira temporada foi um bocadinho mais caricato e mais sem grande peso, o que levava a situações se calhar mais complicadas depois de apresentar aqui. Gosto também que eles, num diálogo do Veríssimo com o pessoal, e ele fala sobre como as coisas parecem estar a ficar cada vez piores, aparece ali uns símbolos de conhecimento, assim, num olho de alguém, a referenciar o grande vilão da história. Acho que ficou. Foi muito esperto, foi muito bom de porem ali aquilo, porque para quem não conhece mais uma vez, é uma ótima, uma ótima forma de deixar a pessoa tipo, o que é aquilo? E ao mesmo tempo, para quem já conhece, ela fica tipo, oh meu Deus, o Kian, o fucking cabrão, o brocha. Não, assim fica já aqui posto, acho que foi lindo. Um, Removeram também o tiro do Tiago à Ágata, que as pessoas achavam que tinha sido a Liz, mas pronto, o Tiago na altura é que tinha dado o tiro, e aqui removeram, e acho que ainda bem, porque ia ser um ato de violência um bocado desnecessário, e a Ordem supostamente não se mete com violência desnecessária. Removeram também o combate com dois dos capangas, entre aspas, do diretor da escola, dois professores, até se não me engano. Eles removeram esse combate. Acho que fizeram bem também, não ia acrescentar nada à história. E mais uma vez, quando estás a apresentar algo num outro formato, há coisas que têm que ser removidas. Gostei das referências aos dragões metálicos. Eles porem uma música dos dragões metálicos lá, vai tornar tudo muito melhor quando chegar-se a desconjuração. É a luta da degolificada. Eu gosto que eles puderam matá-la várias vezes. O problema não era eles derrotarem-na, era que eles tinham que ter estamina para matá-la várias vezes e recursos para matar várias vezes. Então torna o combate mais dinâmico e torna o porquê da degolificada tentar enfrentar. Desculpa, não conseguir chegar à Liz, por exemplo, tão cedo, porque tens duas pessoas que estão simplesmente focadas em matá-la constantemente, torna tudo muito melhor. Acho que estão de parabéns mais uma vez. Agora, pontos tristes. A morte do Alex. A morte do Alex no RPG original é muito pesada. Ele mata-se depois de tudo o que se passou, não é? E não há. Há um motivo, como é óbvio. Tudo o que ele passou é algo que nenhum ser humano devia de passar. No entanto,
é espontâneo, o El Joga, na altura decidiu fazer aquilo. E aqui eles apresentaram um motivo a mais, uma forma de esclarecer, de certa forma, o porquê do Alex ter feito o que fez, que foi aquelas visões do diretor e tudo mais, e ele estar a sentir-se mais uma vez tentado em juntar-se a este grupo malvado, maléfico, tudo e mais alguma coisa, tudo o que tem de mal, e ele, para fazer frente a eles, sabendo que não era forte o suficiente, decide terminar a sua vida ali. Acho que por um lado parece um bocado com aquilo que o Pomba fez no final de Exatom. Vale do que vale. Eu curtia do Alex, então fico sempre triste de pensar nisto. Mas mais uma vez é uma ótima adaptação. E o epílogo, ter um diálogo daquelas duas pessoas a conversar e a aparição do Joey na outra parte do epílogo, acho que foi genial. Foi mesmo genial. Em relação a HQ, acho que isso é o essencial de ser comentado. Acho que não me faltou nada. No entanto, agora só antes de terminar, eu gostava de fazer aqui uma pequena parte do vídeo para como é que eu acho que isto podia se tornar numa sessão de RPG com o sistema atual. Bem, nós usaríamos as regras tanto do livro de regras como do suplemento. No entanto, não usaríamos pontos de determinação, porque nesta altura eles têm que gastar pontos para usar as suas habilidades, e isso seria o equivalente aos pontos de esforço. Eu tenho um vídeo já que eu falo um bocado sobre isso. No entanto, eu hoje em dia acho que discordo um bocadinho daquilo que eu disse há um mês atrás, praticamente. Acho que os personagens não deviam de ser já. Eles já são agentes, mas eu sinto que para o sistema fazer sentido, eles deviam de ser, na realidade, todos sobreviventes no nível máximo, ou então mantinha-se agentes nível 1 com aquelas restrições. A Daniela é um ocultista, mas não usa rituais. O Alex continua a não ser um agente, mas também é um sobrevivente nível alto. Esse tipo de coisas. Agora, eu dividi isto em cerca de 9 cenas. A cena número 1, a apresentação, todo aquele diálogo no café, e a cena termina com eles a chegarem à escola, então depois todas as informações iniciais serem ditas. Se eu fosse mestrar isto, eu arranjaria forma de um quarto jogador, hipotético, ou de eu não tornava o Alex um personagem que só aparecia mais para a frente, a não ser que dividisse em duas sessões, faziam ser um personagem logo que aparece na cena 1 ou na cena 2, para não deixarmos um jogador à espera para aparecer. Depois na cena 2, a cena da escola toda, até ao combate. O combate funciona como uma terceira cena. Então um zumbi de sangue que aparece após a investigação toda. Em vez de ser um combate que acontece durante a investigação, há ali tipo 6 rondas de investigação, por exemplo, se houver tanto conteúdo assim para eles investigarem. E no fim há o combate. Quando termina o combate, eles vão para a cena 4, que é quando eles ficam a passear pela cidade, onde eles vão à casa dos Obspor, neste caso seria a casa de um aluno criado por vocês, e depois à casa de um dos professores, que neste caso não seria não seria feito por um jogador, seria feito por algum NPC que eles teriam que levar com eles, apenas para não deixar um jogador à espera. Depois temos a cena 5, que é quando eles chegam à escola para investigar, mas na realidade é logo um combate, com a intenção de mostrar-lhes o peso do boss final. E na realidade não é bem um combate, é uma cena de fuga. Eles têm que fugir, onde vocês podem usar um NPC como o Gonzalez para dar-lhes tempo deles fugirem e ganham. Os vossos jogadores ganham um bocadinho de trauma no personagem e criar ali o setting todo. Cena 6 tem uma cena de interlúdio para eles descansarem, recuperarem as suas forças, e segue para a cena 7. Na cena 7 eles vão investigar os alunos e prepararem-se para voltar à escola. Na cena 8, então temos os combates com a aberração de carne e a degolificada. Atenção, todas as fichas de combate até agora, então o zumbi de sangue, o combate da aberração e da degolificada, todas estas fichas tinham que ser altamente nerfadas, porque senão, se calhar os personagens não vencem nem o zumbi de sangue, e se vencerem o zumbi de sangue dificilmente vencem a aberração. Quem fala da degolificada, eles não chegam. Com tudo nerfado, tudo bonitinho, com a vossa equipa tendo vencido ou não, cena 9, um epílogozinho para eles falarem de como é que os seus personagens estão. Bem, é isso. Eu acho que falei tudo o que tinha a falar sobre a HQ. Eu dou-lhe uma ótima nota. Acho que tiveram todos de parabéns quem fez. Foi uma ótima adaptação à primeira temporada, corrigiu problemas que tinha.
Mesmo gostando da primeira temporada, não é? Eu sinto que a HQ é melhor, é uma forma muito melhor de apresentar a história, um, e é muito mais respeitoso com alguns temas que possam ser mais complicados. É isso. Espero que tenham gostado. Resto um bom dia, boa tarde, boa noite e olhos sempre abertos. Obrigado.